E se eu dissesse para você que Eva não veio da costela de Adão? E se eu falar para você que tem um embaraço teológico aí, mas também tem um segredo que eu quero compartilhar com você sobre o nascimento da igreja já lá no Éden, eu quero trazer essa curiosidade bíblica para você e também desfazer esse imbróglio teológico. Vem com a gente que o estudo hoje está incrível. Então vamos lá, Hilber. Então quer dizer que Eva não veio da costela de Adão. Nós temos imbróglio aí, nós aprendemos, nascemos, crescemos sabendo que a Eva veio da costela de Adão. E hoje nós vamos dizer para você que a Eva não veio da costela de Adão. Que imbróglio é esse, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Exatamente. Então, se você estiver chegando aqui agora, deixa seu like, deixa seu comentário. Isso é uma tradução que é bem comum, bastante corriqueira, várias versões, a maioria delas tem essa palavra costela ali no texto bíblico, e a gente vai ver se realmente é uma costela literal, é um osso físico, ou se a gente consegue uma outra interpretação, uma interpretação mais certeira desse texto. Muito bem. Gênesis 2, 22, para a gente dar o contexto para você, está dizendo assim, ó, vou ler para você na Almeida revisada e atualizada. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. Agora o 2, 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou em uma mulher e a trouxe à vida. Olha só na linguagem tradução dos dias de hoje, diz assim: então o Senhor Deus fez o que o homem caísse num sono profundo, enquanto ele dormia, Deus então tirou das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Agora olha o 2:22. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem, então disse o homem, agora sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Quando a gente pega essa palavra costela, ela no hebraico significa selar. No contexto hebraico, selar é literalmente chamado de lateral ou flanco, uma parte lateral mesmo. Esse termo parece no Antigo Testamento com um sentido mais de referência ao lado esquerdo ou lado direito. Da onde está tirando isso, Max? Êxodo, por exemplo, 25:12 e Êxodo 26:20, ele vai descrever os lados do tabernáculo. Quando ele está falando para Moisés, faça isso desse lado, faça isso desse lado. É a mesma palavra selar, ok? Quando também vai falar da tampa do propiciatório, de um lado de um querubim, do outro lado o querubim, ele também usa a palavra selar. Veja que a palavra costela não aparece em local nenhum da Bíblia, ok? A palavra selar, ela não tem a referência a local nenhum da Bíblia como costela, mas sempre como lado esquerdo ou direito. Algumas pessoas, Hilbert, têm pego essa tradução selar, essa tradução também da Bíblia, e nós já vamos falar da onde que se formou essa tradução costela e tal. As pessoas pegam isso para dizer o seguinte, veja, olha, como o homem se formou da costela de Adão, né? Então a mulher não pode fazer tal coisa, porque o homem é soberano. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo aqui para a gente. A Bíblia, na verdade, está deixando muito claro, de uma forma mais interpretativa, que Deus retira a mulher do lado dele. Deus forma a mulher para ser o seu lado, para ser sua outra lateral. Como os meus olhos, por exemplo, o meu olho esquerdo é o mesmo jeito do olho direito. O meu rosto esquerdo é o mesmo rosto direito. E quando a parte esquerda está sozinha, eu não formo um rosto. Quando a parte direita está sozinha, eu não formo um rosto. Mas quando eu tenho metade esquerda, metade direita, então eu formo um rosto completo, eu formo a minha face completa, né? Os dois olhos, a gente consegue ver a perfeição da boca e tudo. Ou seja, Deus tira a mulher não de cima, que é a cabeça, nem de baixo, que é os pés, e nem da costela, para dizer que ela veio de dentro do homem. Deus tira, na verdade, a mulher do lado, né, de um dos lados do homem, exatamente para ser coadjuntora, para ser cooperadora, para ser aquela pessoa que vai ser o braço direito do homem, ou seja, que vai completar o homem. É essa a expressão. E aí a gente tem que tomar cuidado com a misoginia, Hilber, porque muitas pessoas têm usado a exegese dizendo assim, a mulher tem que se calar, a mulher não pode pregar, a mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo, porque Paulo disse isso, mesmo que tenha sido para um contexto da época, é assim que a gente entende. Desde o Gênesis, Deus mostra que a mulher divide lado com o homem. Em grau de importância, os dois formam uma unidade. O homem sem a mulher não é completo e a mulher sem o homem não é completo. Meu amigo, parece que a gente tem um imbróglio agora. Nós vamos chegar na versão das traduções. Mas para você faz mais sentido também, Hilber, que a palavra selar, ela mostra para gente que é um lado, né? E que a mulher foi feita para andar lado a lado do homem, e aí a gente não tem nem quem é maior e quem é menor. Isso também faz sentido para você, Hilber? É exatamente isso a ideia do texto.
Agora imagina só como a Bíblia ela está sendo uma forma de resistência de igualdade num ambiente que é misógino. Quando a Bíblia fala essa mensagem de que a mulher é tirada do lado do homem, vamos nos teletransportar para a cultura antiga, a gente percebe que isso é um escândalo, porque na cultura antiga, no Oriente Próximo, há 3.500, a 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, a mulher era vista como inferior e crianças também eram vistas como inferiores. E aí, no momento em que você tem um texto sagrado, onde fala que a mulher é tirada do lado do homem, mostrando justamente essa igualdade, é um texto que é justamente mostrando a importância da mulher. E aí a gente pega, porque a gente acredita que falar sobre isso é uma questão política, como, por exemplo, o feminismo ou o conservadorismo extremo, mas isso não tem nada a ver com o texto bíblico. O texto bíblico está mostrando o quê para uma sociedade antiga que era misógina? Mulher e homem são a imagem de Deus e por isso eles estão em igualdade. Ou seja, o texto bíblico está mostrando a igualdade dos seres humanos em geral, que são a imagem de Deus, diante de uma sociedade que não observa e não interpreta essa igualdade de forma sadia, de forma coerente. Exato. A ideia de Deus retirar a mulher do lado do homem reforça para a gente, meus irmãos, o símbolo de igualdade, de complementariedade, como disse o Wilber. Tipo, a Eva, ela não veio da cabeça para dominar, ela não veio dos pés para ser subjugada, mas ela veio do lado para andar junto, em aliança, em comunhão. As tradições mais antigas que a gente vê, que é a Septuaginta, por exemplo, e a Vulgata Latina, a palavra selá, ela foi traduzida para pleurá do grego, e ela vai mostrar, na verdade, que a parte lado, ela também pode ser vista como costela, tá? Mas com o tempo essa interpretação física de costela acabou se consolidando nas nossas traduções ocidentais. Mas a Bíblia de Jerusalém também, eu e o Wilber já fizemos uma pesquisa, ela também traz o conceito costela, ok? Mas a gente sabe que a palavra selá, ela não representa a parte... ela representa a parte lateral e não costela, porque a gente vê selá pela Bíblia inteira, no hebraico antigo, na antiga aliança, e ela não traz esse contexto. Então, isso quer dizer que a Bíblia foi mudada, a Bíblia foi adulterada, etc. Meus irmãos, os estudos modernos, eles estão tentando recuperar o sentido cada vez mais exato da originalidade do texto, e as traduções antigas, feitas milhares de séculos antes de nós, eles ainda trazem alguns mistérios, vamos dizer assim, para a gente, e a gente, à luz das escrituras, a semântica bíblica, né, principalmente do Antigo Testamento, a gente vai tentando resgatar isso e trazer isso com uma claridade, né, para a gente ter mais homogeneidade das escrituras. Então, isso quer dizer que a Bíblia foi adulterada? De forma nenhuma, foi feito simplesmente uma interpretação. Esses dias gravamos aqui sobre Salmo 116, onde diz que Deus tem prazer na morte de seus ímpios, mas ali a palavra preciosa não significa preciosa de desejo precioso, mas sim preciosa que Deus tem apreço, muito apreço pela vida dos seus ímpios, e quando eles morrem, o Senhor também se entristece, porque o contexto do capítulo está fazendo menção a outra coisa. Então nós estamos trazendo esse contexto, essa exegese bíblica para vocês, pode parecer um pouco maçante, mas faz muito sentido para nós nos dias de hoje, principalmente pelo tempo que a gente vive, né? As pessoas tentando deturpar as escrituras, e a gente precisa sempre trazer isso num conceito legal. Olha, eu quero dividir com vocês essa questão mais, vamos dizer assim, teológica, né, mais profunda. Agostinho, por exemplo, ele diz que Deus tira de Adão para mostrar que a mulher, ela não veio nem de cabeça e não veio nem dos pés, mas ela veio da lateral para ser uma coadjuntura, para andar em igualdade. Crisóstomo, São Crisóstomo, por exemplo, ele fala que Adão é um símbolo de comunhão e amor, ou seja, e não de perda. Ele não está perdendo nada da sua costela, um pedaço do seu corpo, mas ele está somando, na verdade, para ter comunhão e amor. Então mostra amor e comunhão. Ambrósio de Milão, por exemplo, ele vai falar que o sono profundo de Adão, ele aponta lá na frente para a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a mulher é formada do homem, mostrando que lá na frente, quando Jesus morre e ressuscita, seria formada a igreja de Cristo. Ou seja, Adão dorme, né, do lado ali, e quando ele nasce, ele tem uma esposa do seu lado. Cristo morre, e quando ele ressuscita, então nasce a igreja de Cristo, e agora ele pode dizer assim, olha, essa é a minha igreja, assim como disse Adão, esse é osso dos meus ossos, e a Bíblia vai dizer que a igreja nasceu, Efésios, né, vai dizer assim, vocês fazem parte do meu corpo, parte da minha carne, parte do meu sangue, e assim sucessivamente. Então nós vemos aí que temos até uma comparação, vamos dizer assim, né,
com o primeiro Adão e o último Adão. Paulo fala sobre o primeiro Adão trouxe pecado, por um Adão veio todo o pecado, pelo segundo Adão veio a salvação. Pelo primeiro Adão, por exemplo, foi formada a mulher e dela toda a humanidade. Pelo segundo Adão foi formada a igreja, através dele toda a redenção. Então a gente vê que Deus tem um propósito, né, vamos dizer assim, a totalidade da sua igreja, ou seja, a totalidade, a completude das escrituras através de Adão, e nós vemos a totalidade e a completude da obra redentora através de Jesus Cristo. Não é isso, Wilber? Perfeito. E aí a gente vai entrar na questão, né, que o Max falou, de por que então as traduções decidiram colocar como costela. E ali me parece que é mais uma forma de tentar trazer um sentido para o texto em português, para qual a gente possa ler e entender de uma forma prática, do que simplesmente ser uma agenda política ou de misoginia. Em que sentido? Me parece ali que, ao traduzir a palavra lado, e está num texto onde a mulher formada do lado, parece que o tradutor escolhe a palavra costela justamente para deixar algo material, para mostrar um sentido material, para não ficar em abstrações, por exemplo. Mas, nesse caso, eu acho que manter a palavra lado é melhor deixar essa abstração do que você tentar colocar algo material, algo físico ali na criação, e você perder esse sentido da igualdade, que eu acho que é mais importante para o texto, mostrar que homens e mulheres são iguais, são a imagem e semelhança de Deus, não é um sobre o outro, mas eles andando juntos, os dois juntos no casamento, reflete ali também a graça e a aliança de Deus com a humanidade, é um símbolo disso, então acho que fica melhor deixar do lado do que colocar costela para tentar ajudar a interpretação ficar mais literal. Muito bem, e se você vê alguém pregando costela, meus irmãos, fica em paz com relação a isso, não deixa de estar certo, isso não abala a nossa fé, isso, como nós falamos, não é o ponto central da fé, é periférico, devemos respeitar todas as pessoas e também amar aquelas pessoas que têm um entendimento, uma interpretação, uma exegese diferente da nossa. O que eu queria concluir com vocês é que tanto o lado de Adão quanto o lado de Cristo, meus irmãos, são dois momentos de uma mesma história de amor, uma história da redenção. O primeiro vai revelar a comunhão humana, e o segundo é a comunhão entre Deus e o seu povo, através da igreja. Então, a ferida no lado, né, vamos dizer assim, de Adão, é o selo do Criador, mas também o selo de redenção. E é isso que nós devemos entender hoje, tá? Esse lado que a mulher nasceu e através dela toda a humanidade, o mesmo lado de Jesus que foi perfurado pela lança, dali onde jorrou a água, o sangue de Cristo ali caiu sobre a terra, na verdade, representa também o processo de redenção. Nós devemos entender que sendo costela ou sendo a lateral, que é o que mais parece, né, que o autor tinha desejo de dizer para nós precisamos entender que nós fazemos parte de um processo tanto redentivo, né, da completude da salvação, e nós devemos agradecer a Deus todos os dias e vivermos a vocação ao qual nós fomos chamados, que é sermos para o Senhor um reino de sacerdotes. Amém? Eu gostaria de aproveitar e deixar alguns recados aqui para vocês. Se você tiver desejo de pegar os estudos bíblicos nossos, e esse e-book também que nós estamos falando aqui, eu vou deixar no papocomdeus.com.br/estudos, está aqui na tela para vocês. Max, eu quero fazer cursos gratuitos aí do Instituto Bíblico de vocês. ibdteologia.com.br também está aqui na tela. Você pode escanear o QR Code ou você pode acessar ibdteologia.com.br. Se você tiver desejo de apoiar as nossas missões, tanto no Brasil quanto na África, você pode clicar no link que tem aqui na descrição desse vídeo e você vai ter um hub com todos os nossos links, com acesso, um ecossistema maravilhoso. Você vai ter ali todos os links para você acessar nosso conteúdo. E se você quiser receber no conforto da sua casa, nossos livros, nossas revistas, estudo bíblico do Papo com Deus, revista impressa mesmo, tá? Você também pode escanear o QR Code ou acessar revistas.papocomdeus.com.br, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.